certo? Uma outra via que a gente pode utilizar para administração de vacinas, em caso aí de não ter outras opções, é o ventroglúteo. É um local aí orientado como a primeira escolha. Infelizmente, nem todos os profissionais têm a destreza e a prática de realizar vacinação neste músculo, mas é muito importante que os profissionais aprendam a realizar as injeções nesse músculo. É um músculo muito tranquilo, com pouca dor, pouca vascularização importante de grandes vasos, ausência de nervos. Então, é um local muito interessante. Existem vários trabalhos falando sobre administração de vacinas nesse local, não só vacinas, como outros medicamentos, né? A benzetacil, os contraceptivos, o uso de ferro, noripurum. Então, é uma via interessante que está aí disponível, que pode ser utilizada, e eu acho que o grande potencial é a segurança para realizar esse músculo. É um músculo seguro, longe de grandes vasos, que aí eu tenho aí um risco muito menor de causar um trauma neste indivíduo, tá certo? É um local que precisa ser bem delimitado, né? Talvez esse é o grande receio dos profissionais de saúde, mas eu sempre digo que não é porque é o ventroglúteo. Eu preciso delimitar qualquer músculo, como a gente veio trazendo para vocês. Eu preciso reconhecer os marcos anatômicos, eu preciso colocar a mão para identificar, por exemplo, o deltoide, qual é a maior proeminência desse deltoide. E isso vai ser diferente de indivíduo para indivíduo. Vai diferenciar de acordo com a massa muscular dele, ou ele é mais gordo, ou ele é mais magro, ou ele tem algum problema naquele membro e não pode ser utilizado. Então, qualquer via eu preciso delimitar. O ventroglúteo é mais uma delas. Então, é importante reconhecer, para vacinar no ventroglúteo, os marcos anatômicos, que, por exemplo, aqui eu fiz questão de trazer esses músculos para demonstrar aqui, né? Onde está o ventroglúteo? Ele está numa região bem carnuda, como costumo dizer, né? É uma região onde a gente tem o glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo. A região que a gente vai administrar é essa aqui. Então, eu tenho em cima desse glúteo mínimo aqui, esse glúteo médio. Ou seja, eu tenho bastante músculo aí para utilizar, para realizar as vacinações. Na criança, na criança eu preciso ter uma delimitação diferente, mas os marcos anatômicos são os mesmos. Eu vou voltar um pouquinho aqui para demonstrar quais são. Então, quais são os marcos, né? O trocânter, eu tenho que identificar onde está o trocânter do indivíduo. Eu tenho que colocar a palma da minha mão em cima desse trocânter e com a minha mão espalmada eu vou identificar onde está a minha crista ilíaca, antero-posterior. Então, eu vou identificar aqui uma proeminência e eu vou espalmar a minha mão nesta região, identificando aqui o local para administração das vacinas nesta região. No vídeo, vocês vão poder ver melhor essa delimitação que eu estou dizendo. Na criança, eu tenho os mesmos marcos anatômicos, eu vou identificar onde está o trocânter, mas ao invés de colocar a palma da minha mão sobre o trocânter, eu vou colocar o vértice do meu dedo indicador e o meu dedo médio em cima do trocânter. E eu vou alcançar a minha crista ilíaca antero-superior com a primeira falange, aqui com a divisão da minha primeira falange, e vou identificar o músculozinho dela aqui neste vértice, neste V, tá? Aqui é uma outra foto para demonstrar a delimitação em uma criança. A criança, ela sempre, né, vai estar deitadinha de bruços no colo da mãe. O adulto, ele pode estar em pé
ou sentado para realizar a vacinação nesta região. É importante que o profissional que vai realizar esta técnica se familiarize antes, né? A gente sabe que os profissionais têm dificuldade, têm um medo dessa região, mas como eu já disse, é como as outras, precisa de uma delimitação. Iniciar sempre a vacinação, a aplicação em adultos, até que você se aproprie dessa técnica e somente depois, com mais prática, realizar nas crianças, tá certo? Então, a gente vai ver aí um vídeo de administração no ventroglúteo. Para realizar a vacina no ventroglúteo, é necessário identificar dois principais marcos anatômicos, o trocânter e a crista ilíaca antero-posterior. Para delimitar o músculo direito, utilize a mão esquerda. Espalme a mão sobre o trocânter e abra o vértice apontando o dedo indicador para a ponta da crista ilíaca e o polegar para a região inguinal. A região para administrar a vacina localiza-se no centro do V, formado entre os dedos indicador e médio. Caso tenha dificuldade para encontrar o trocânter, peça para que o paciente movimente o quadril com a sua mão espalmada na região. Para realizar a vacina no ventroglúteo, é necessário identificar dois principais marcos anatômicos, o trocânter e a crista ilíaca antero-posterior. Para delimitar o músculo direito, utilize a mão esquerda. Espalme a mão sobre o trocânter e abra o vértice apontando o dedo indicador para a ponta da crista ilíaca e o polegar para a região inguinal. A região para administrar a vacina localiza-se no centro do V, formado entre os dedos indicador e médio. Caso tenha dificuldade para encontrar o trocânter, movimente a perna da criança com a mão espalmada na região. Depois de administrar a vacina, acione o dispositivo de segurança e despreze no coletor.